Muito bom dia, bem-vindos ao meu canal. Hoje selecionei para vocês as 25 melhores dicas do meu canal. Dos mais de 50 vídeos já publicados na internet, escolhi aquelas dicas que eu considero mais úteis, práticas e diferenciadas. Eu espero sinceramente que uma grande parte destas dicas sejam úteis e práticas e com elas consigam melhorar o vosso desenho e a vossa pintura. Por isso, não percam este tutorial. Rola genérico, vamos a isso! No método simples para desenhar rosto, a dica foi sombrear toda a parte onde os olhos encaixam e depois, para fazer o nariz, basta utilizar uma borracha, trazer a luz e apresentam-se muito rapidamente a forma e o volume. 24. Cor da pele em verde e vermelho. Já te deve ter acontecido alguma vez tentares abrir um tubo de guache ou um tubo de óleo e não consegues abrir porque a tampa está presa. Bem, esta dica é para evitar que isso aconteça. Basta retirar com a espátula a tinta que precisamos e assim a rosca fica limpa e não vai prender na tampa. 23. Como desenhar a roupa passo a passo? O torso. Neste caso, a dica tem a ver com a colocação da estrutura base através de dois triângulos que permite definir muito rapidamente o tamanho da caixa torácica, da cintura e também da linha central. 22. Como desenhar seios, um método simples. Neste caso a dica tem a ver com a forma como nós encaixamos, através de uma estrutura geométrica muito simples, retangular, o volume dos seios, de forma a que seja muito fácil enquadrar a estrutura, a base, para nós depois desenharmos muito facilmente os seios dentro desta caixa, desta espécie de caixa. 21. Como fazer nariz? A dica aqui consiste na estrutura base do nariz, que é feita através de dois quadrados. E dentro desses dois quadrados é muito fácil encaixar toda a forma e o volume do nariz. 20. Como desenhar olhos realistas, de uma forma simples. Neste caso, a dica tem a ver com o facto que os olhos estão inseridos no globo ocular e esse globo ocular, tal como qualquer esfera, tem uma sombra própria. Por isso a dica é, primeiro faz a esfera, faz o sombreamento da esfera e depois desse sombreamento estar concluído, então é fácil colocar a íris, a pupila, fechar os olhos com a parte da nossa pele e temos aí uma forma muito simples de não falhar com as sombras que fazem parte dos nossos olhos. 19. Fazer uma tela com cartão. Todo este tutorial é praticamente uma dica sobre como poupar dinheiro. Fazer telas praticamente grátis, utilizando caixas de cartão que podemos encontrar em supermercados, ou aquelas caixas de televisões que as pessoas deixam ao lado dos caixotes do lixo e depois imprimi-las com uma base de gesso acrílico. Neste tutorial eu mostro como se faz e como se pode poupar muito dinheiro para fazer as nossas pinturas. 18. No método Art for Fun, como desenhar uma cara. A dica neste tutorial tem a ver com a forma como interpretamos a nossa máscara facial, como a nós redimensionamos e como depois, pensando na máscara facial, conseguimos enquadrar os elementos da nossa cara e a partir daí construir todo o nosso rosto com base naquilo que definimos para a máscara facial. 17. A Avenida aqui à luz, um exercício sobre perspectiva. Neste tutorial mostro de forma muito simples como é que eu determino para cada situação, seja real, seja fotografia, onde é que encontramos a nossa linha do horizonte através da orientação apenas de duas linhas. Bastam duas linhas para determinar corretamente a linha do horizonte em qualquer situação. 16. Aula 6 do curso básico Técnica de Pastel a Seco. Aqui mostro, entre outras coisas, como é que podemos utilizar o pastel branco para corrigir
A opacidade deste meio permite-nos que, quando encontremos um erro, ou para corrigir um erro, utilizar qualquer cor sobreposta, mesmo em preto, nós conseguimos corrigir com o giz branco por cima, rapidamente, sem qualquer problemas. É uma dica muito interessante para este meio. 15. A ideia deste tutorial é fazer o corpo humano do homem e da mulher e destacar as diferenças que são necessárias para construir uma figura humana, feminina e masculina. Neste caso, estamos a falar da caixa torácica, que na mulher é mais fina e mais fechada. Ou temos esta noção, quando evoluímos no desenho, conseguimos realmente ter uma aproximação final muito mais parecida com aquilo que desejamos fazer. 14. Cara de mulher e de homem. A diferença. Neste tutorial, queremos destacar as diferenças entre o homem e a mulher, neste caso, na elaboração da cara. E uma das coisas que eu mostro nesta dica é que não é a largura da cara, ou seja, não é a largura da cara que vai definir claramente que se trata de um homem e de uma mulher. É mais a forma. E aqui mostro que realmente não precisam de fazer a cara da mulher mais fina, podem fazê-lo, mas não é um elemento fundamental para marcar a diferença entre a cara de um homem e a cara de uma mulher. 13. Criar uma natureza morta passo a passo. Tenho muitas dicas neste tutorial, como construir uma natureza morta desde o início, construindo a cenário, etc. Mas, neste caso, eu quis realçar o posicionamento quando nós decidimos pintar, o posicionamento da tela, do pintor e da própria posição da natureza morta. É muito importante fazê-lo corretamente para tornar mais fácil o trabalho que queremos desenvolver. 12. Curso completo, aula 4, composição. A dica tem a ver com a maneira como se pensa a composição. E neste caso, quando escolhemos a forma da tela ou da folha que estamos a desenhar, ou seja, quando decidimos colocá-la em landscape ou em portrait, ser um quadrado, ser mais pequena, mais comprida, já estamos a definir um aspecto muito importante da nossa composição. Um aspecto inicial da nossa composição. 11. Guache ou aguarela, qual é a melhor para comprar? E aquilo que eu defino nesta dica é qual é a melhor forma de pintar guache e a melhor forma de pintar aguarela, para que, no fundo, o resultado final seja realmente diferente. Se decidimos comprar guache é por uma razão, e eu mostro qual é essa forma de pintar, e se decidimos comprar aguarela é por outra razão, por outra forma de pintar. Mostro essas diferenças e faço o comparativo. 10. Regras para terminar o teu sketchbook. Entramos no top 10 com um desenho feito num sketchbook. E a minha dica é: aproveita o sketchbook para retirar a informação do que estás a ver, do momento que estás a utilizar, porque normalmente o sketchbook é para utilizar fora de casa, e depois, com mais tempo, fazes em casa os ajustes. Neste caso, pintei depois com a aguarela mais tarde e ajustei alguns detalhes. Mas, na rua, o sketchbook é para aproveitar o momento, é para fazer as coisas, para tirar imagens e transformá-las rapidamente em esboço. 9. Curso básico, aula 2, perspectiva. Há muito que falar sobre perspectiva, mas uma das referências importantes desta aula é a forma como nós podemos utilizar a linha da perspectiva, ou linha de fuga, para encontrar a altura correta de elementos que queiramos situar nos desenhos. Neste caso, dois edifícios situados na mesma linha de fuga têm a mesma altura. 8. Melhores regras simples de desenho. Neste tutorial eu mostro como se desenha um cubo em 3 dimensões, começando com uma face, 2 faces e depois 3 faces. E no cubo não temos possibilidade de ver mais do que 3 faces. Numa esfera, nunca conseguiremos identificar essas 3 faces. Teremos sempre uma face. E a partir dessa reflexão, eu mostro como é que se desconstrói a esfera para permitir interpretar e fazer depois desenhos e posicionar a esfera de acordo com o que queremos, tendo em conta que de alguma forma a esfera também tem faces, também tem posicionamento, mas não sendo visível, nós temos que entender para o colocar em desenho. 7. No curso básico,
ao 3 sobre o retrato, faça uma reflexão como é que evoluiu o retrato ao longo do tempo e introduz a fotografia como um elemento importante para aquilo que temos hoje como retrato. Mas aqui a dica tem a ver com o facto de que, tanto na fotografia como no retrato, o que importa é aquilo que se transmite. Se é uma imagem banal, não tem muito interesse do ponto de vista artístico. No retrato e na fotografia, o que nós procuramos é contar histórias e é isso que interessa para criar uma imagem com impacto no nosso observador. 6. Um retrato à prima de forma simples. Comecei este tutorial por pintar a tela com 3 cores de fundo, o amarelo, o vermelho e o azul, dividindo em terços, para depois posicionar a cara em cima deste fundo. Isso permite transmitir logo, desde o início, a cor, uma temperatura que está ligada ao nosso rosto. Uma cor mais quente na zona dos olhos e do nariz, que será o vermelho, uma cor mais fria no queixo e no pescoço e depois a testa com a cor amarela, que é o intermédio. Portanto, fazendo isto desta forma, temos alguma garantia que a temperatura do retrato que vamos fazer corresponde à temperatura normal de uma cara. 5. Tutorial aguarela. Neste caso, a minha dica tem a ver com a forma como guardamos os pincéis. Eu utilizo uma caixa, no fundo dessa caixa coloquei um pedaço de plasticina. Nesse pedaço de plasticina vamos colocar os pincéis para que a parte do pelo fique no ar. Esta caixa permite não só guardar na altura em que eu tenho os pincéis guardados em casa, como também, quando vou de viagem, eu posso levar isto numa pasta, numa mala e tenho a garantia que quando os utilizo, os pelos não foram danificados. 4. Curso completo, aula 5, luz e sombra. Eu mostro aqui como é que a superfície altera a sombra. Tenho um fundo amarelo, um fundo preto e um fundo branco, e para cada um deles a sombra vai adquirir um pouco da cor da superfície. Nunca esquecer este aspecto. 3. Exercício de luz e sombra, simples e prático. Para entender a luz e sombra, é preciso saber um pouco esta questão da roda das cores. Todas as sombras têm uma parcela das 3 cores primárias. Não há qualquer outra forma de ver a questão. As 3 cores primárias, o amarelo, o azul e o vermelho, fazem sempre parte da sombra. E é a partir daí que nós depois conseguimos ter sombras realísticas. 2. Como desenhar uma garota sexy. Método simples. Há muitas maneiras de desenhar uma garota sexy, depende também da interpretação de sexy, do que é que nós pensamos que é isso. No entanto, aqui o truque é muito simples. É desenhar a caixa torácica de forma bastante inclinada. Conhecendo este detalhe, garantindo que a caixa torácica está inclinada relativamente à zona do pélvis, nós temos sempre a possibilidade, ou seja, encontramos sempre uma forma muito fácil de desenhar uma garota que ela fica sexy no desenho, com esta dica interessante. 1. Aula 7, pintar a óleo. O começo. Aqui a minha dica é muito interessante, mas só experimentando é que vocês vão descobrir porque é que ela é tão válida, porque é que eu a coloquei no primeiro lugar. A dica é utilizar o castanho Van Dyck em vez do preto. E eu digo utilizar o castanho Van Dyck em vez do preto para fazer as misturas. Misturar o castanho Van Dyck ou com verdes, ou com amarelos, ou com vermelhos, ou com azuis é fantástico, é diferente. É muito mais interessante, mais fácil do que o preto, porque o preto, como é muito forte, distorce. Nós não conseguimos controlar. Por exemplo, misturando com o amarelo, com o preto sai um verde esquisito. Mas com o castanho Van Dyck nós conseguimos controlar as misturas e temos resultados surpreendentes, temos resultados ótimos. Por isso, espero que tenham gostado, deem um like e subscrevam o meu canal e vejam alguns destes tutoriais que deixei aqui em link.